Está começando a gravação, eu espero que todos concordem de fazer essa gravação. Fala, Roberto. Só para falar que eu concordo. Tá ótimo. Esse trabalho, as mulheres nos cursos de licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi liderado pela Bianca, que é professora da Universidade Federal do Acre e que está aqui dentro de mais de um ano, terminou o período de pós-doc dela, mas ela ainda está no Rio, junto comigo e com 2 alunos, uma aluna, Milena, e o Vitor, que são alunos da licenciatura do Instituto de Física, licenciatura presencial. Quer dizer, a partir de uma conversa, a partir do trabalho que ela vinha desenvolvendo, ela sugeriu, então, que a gente levantasse quantas mulheres participaram, cursaram, né, a licenciatura do Instituto de Física. E daí a gente precisava de dados, é um trabalho que tem uma coleta de dados bem grande. A gente conseguiu, então, uma colaboração da Secretaria de Ensino do Instituto de Física da UFRJ, onde os dados, então, foram liberados. Nós fizemos, então, os alunos do curso de licenciatura em Física, tanto presencial quanto EAD, como também da Física Médica e do bacharelado. Nesse momento, ela vai apresentar da licenciatura, que foi o que mais andou, e o texto está pronto. Os outros, ela vai explicar em que momento estão, e mesmo ela ficando longe, ela vai nos honrar com a presença no grupo e também fazer uma colaboração à distância. Então, Bianca, eu queria, aqui nesse momento, agradecer toda a sua participação no projeto como um todo, dos dados que você levantou, dos trabalhos que você escreveu, porque, com todas as dificuldades da UFRJ, você caminhou muito bem e nos contribuiu grandes trabalhos e que vão ter uma repercussão muito grande, apresentando também em congressos nacionais e internacionais, e isso foi muito bom para o grupo e para todos nós. Então, queria deixar o meu agradecimento aqui gravado, né, presencialmente. Então, você pode começar. Boa noite a todos. Obrigada, Deise, pela apresentação. E foi um prazer para mim ter participado do pós-doc, ter ficado um pouco mais de um ano, né, que eu fiquei aí, né, e pude aprender bastante e aprender, né, espero ter contribuído também com alguma coisa para o grupo. Eu vou apresentar os dados o trabalho em si que a gente já concluiu e uns dados que só vai ser trabalhados mais no futuro, né? O tema do trabalho é as mulheres nos cursos de licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Eu sou a professora Bianca Martins Santos, lá da Universidade Federal do Acre, sou docente de Física Geral lá, e vim fazer o pós-doc no ano de 2000. Comecei em 2022, dezembro, até dezembro de 2023. Né? Fiquei um ano no programa de ensino de física do Instituto de Física e da UFRJ, né? Com a orientação da professora Deise Miranda Viana, e a gente teve a colaboração dos 2 alunos que estão presentes, né? A Milena e o Vitor, tá? Que são alunos da licenciatura e estão fazendo a residência pedagógica. Eu vou primeiro falar brevemente um pouco da motivação. Eu já tenho trabalhado um pouco a temática de mulheres na física, lá no Acre, e aí eu vim fazer o pós-doc em outro tema, né? Na verdade, no mestrado em ensino, né? O MNPF, Mestrado Nacional em Ensino de Física.
E aí, só que fica sempre latente as coisas que a gente já trabalhou ou está trabalhando, né? Então, o tema das mulheres é uma coisa que já estava trabalhando, então aí, em algum momento do pós-doc surgiu esse tema e a gente deu continuidade, né? Então, a principal motivação é que a gente não aceita mais, hoje em dia, esse discurso de preconceito, de racismo, de indiferença, né? Por boa parte da população, as chamadas minorias. E essas minorias que a gente, né, que eu me refiro, são as minorias não em quantidade, né? Porque se a gente for ver, a população de mulheres no Brasil, por exemplo, é maior do que a de homens. Eu não falo em quantidade, eu falo o termo relacionado a ser uma parte da população subjugada, inferiorizada ou subrepresentada em vários cargos ou áreas de atuação no nosso país. E um pouco disso, né, por experiência própria, né, eu sou professora formada em física, né, fiz licenciatura em física, mestrado em engenharia nuclear e doutorado em física. Então, a minha vivência de vida é na área de física e conheço bem que, né, da experiência pessoal de que poucas mulheres estão nessa área, né, e aqui a gente está tentando fazer um levantamento para ver se isso é uma realidade também da UFRJ, o curso de licenciatura. Né? É conhecido na literatura o fato de que a área de física, no contexto acadêmico, se a gente pegar de pesquisa, ela é composta por homens. Né? Tem algumas referências, alguns artigos que já falam sobre isso. Né? E principalmente nos eventos da área de física, também já tem sido falado sobre isso, né? Alguns grupos temáticos sobre, né, mulheres ou sobre grupos que são minorizados, né, como deficientes ou outras questões relacionadas a minorias, né? Esse tema tem sido muito levantado. E eu destaco que, especificamente na área da licenciatura, né, professores da educação básica, né, a gente, né, eu levanto né, eu cito um trabalho de Ramos, Ebaldo e Sá Martins, que é muito recente, né, do ano passado, e ele fala sobre que o contexto de professores na educação básica em física, a participação feminina ainda é minoria na maioria dos estados. Ele faz um levantamento em termos de Brasil e ele consegue, né, concluir isso, né, apontar essa questão, né, de que em muitos estados ainda tem poucas mulheres atuando como licenciadas, né, em física. Deixa eu passar aqui. Então, o objetivo do trabalho é apresentar os números de mulheres em relação ao de homens entre os egressos do curso da licenciatura, né, de licenciatura vinculados ao FRJ. E aí eu trato de dois cursos, que é o curso presencial noturno e o curso de educação à distância. Né? E os dados que nós coletamos foram entre os anos de 2003 e setembro de 2023. Eu faço um parêntese aqui para falar de que a gente optou em apresentar os dados de 2023, porque eles, né, são representativos para alguns cursos. Né? A gente levantou os dados também do bacharelado e da física médica. Só que eu não vou dar um enfoque neles aqui. Mas eu optei por apresentá-los e não limitar só até 2022, porque eu acho que eles são interessantes, até relevantes em alguns cursos. Tá? E a gente vai ver mais à frente esses dados. O setembro de 2023 foi o momento da coleta de dados que a gente conseguiu junto com a secretaria do Instituto. Também temos o objetivo de apresentar uma entrevista feita com os coordenadores dos cursos citados, para complementar esses dados e para entender um pouco melhor como é tratada essa questão das mulheres nesses cursos, né? Se existe alguma ação, enfim, coisa desse tipo. E discutir, levantar a questão da pouca presença e representatividade de mulheres nos cursos de licenciatura do Instituto. As principais perguntas são: os egressos do curso analisado são majoritariamente masculinos? Ao longo dos anos, a relação entre diplomados e diplomadas tem aumentado ou não?
Há alguma percepção ou ação por parte da coordenação dos cursos estudados para incentivo ao ingresso ou a permanência das mulheres no curso? Alguns itens que a gente, né, começou a se questionar. E aí a metodologia do trabalho consiste, né, trata-se de uma pesquisa qualitativa, a gente usa análise documental e entrevista. Essa análise documental a gente considera o estudo dos dados, né? Os dados foram coletados junto à Secretaria de Graduação do Instituto de Física da UFRJ, e a gente, né, analisou 21 planilhas com os dados dos nomes dos formados por esses cursos, e esses dados eles foram retirados do livro das atas de colação de graus. Então, assim, em alguns momentos a gente olhou diretamente a planilha, onde já estava lá digitalizados todos os dados, né, os nomes dos alunos, aí tinha data de colação e outras informações, mas a gente se preocupou apenas em ver a quantidade de alunos e o sexo. E em alguns momentos a gente olhou diretamente as atas, porque tinha algumas planilhas que estavam incompletas. Então, esse trabalho de olhar essas planilhas e olhar essas atas é o que a gente está tratando de análise documental. E a entrevista, daqui a pouco eu apresento quais foram as perguntas e os principais resultados, foram com os coordenadores para entender um contexto mais geral sobre os dados numéricos que a gente estava olhando, né? E aí apresentamos os gráficos percentuais e de linhas com os números coletados. Aqui eu já vou apresentar um pouco do que nós encontramos. Eu vou apresentar separadamente. Primeiro, da licenciatura, que trata-se do curso presencial noturno. Esse é o primeiro dado, tá? O perfil qualitativo dos egressos, né? Quantitativo, perdão, dos egressos, quanto ao sexo, ao gênero. Então, aqui a linha preta é o total. E a linha azul é homem, são os números de homens, e a linha vermelha são os números de mulheres. Então, se a gente de cara observar a linha vermelha, que representa o total de mulheres egressas do curso, né, que colaram um grau naquele ano, é sempre menor do que a curva azul, que é o total de homens. Né? Em alguns casos, a gente não teve nenhuma mulher que se formou. Então, por esse gráfico, a gente, né, de cara, já observa que a quantidade de mulheres, né, é pouca, né, se a gente for observar. Outra coisa que a gente observa também é que não há uma crescente. A linha vermelha, ela não é crescente. Na verdade, ela é meio que bem estável, né, bem embaixo. Né? Isso é uma outra coisa. Aqui são os dados percentuais, né, de 2003 a 2023. O ano que formou mais gente, né, mais mulheres, a gente vê que esse total não chegou a 40%. E se olharmos o total de mulheres formadas entre todos esses dados que nós coletamos, a gente observa que o total de mulheres representa 16,3%. Dos 443 formados, 371 são homens e 72 são mulheres. Enfim, eu quando comecei a ver esses dados, eu esperava um número maior. Mas, enfim, essa é a realidade, né? Eu acho que na minha turma, quando eu formei, só tinha 3 mulheres, de um total de 20, alguma coisa assim. Então, assim, e olha que eu formei tem alguns anos. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que não é nova, né? É uma situação antiga, desde 2003, né? Ainda formam poucas mulheres em relação à quantidade de homens, e não muda muito, né? Enfim. Eu vou seguir agora com os dados da licenciatura do curso EAD.
Eu quero que vocês lembrem do número, tá? Do total, 16,3% são mulheres. Aí, na licenciatura EAD, esse daqui é o gráfico, né? Que aí são os números absolutos. A gente tem dados desde 2003, só que começou a formar gente em 2008. E você sempre observa aqui, de novo, a curva vermelha sempre abaixo da curva azul, e ela meio que acompanha o crescimento de alunos, enfim, mas ela não é crescente, né? Ela é meio estável, né? E sempre abaixo. Aqui é o gráfico percentual. Lembra do número que a gente falou um pouco atrás, que o total era 16,3%? Aqui no EAD, o total é 20,4% de mulheres do total. Aumentou 4%, né? Mas, assim, embora tenha aumentado, né, não é um aumento significativo, né? Não é um aumento considerável. E no ano que formou mais mulheres, nós temos 42,9%, que já é um dado, né, interessante. Só que, bem aqui no início, que começou a formar alunos por esse curso, a formação eram poucas, né? Então, embora aqui pareça muito, né, representa o quê? Menos de 5 mulheres, né? Enfim, tá? Só para ter uma noção um pouco melhor do que nós estamos falando. E outra coisa também para se considerar é que no EAD formaram 230 alunos, né? No presencial, o curso também é um pouco mais antigo, né? Mais consolidado, formou quase o dobro, né? 443. Aqui são alguns apontamentos que a gente faz em relação a esses dados, né? A gente identifica que há na literatura alguns trabalhos, né? A gente discute um pouco isso melhor no texto que a gente, né, produziu e submeteu, que já está submetido, né, uma revista. E eu destaco aqui 2 referências, né? Silva e Belanço, de 2020, que descreve que a sociedade ela proporciona experiências diferentes para homens e para as mulheres, e isso impacta diretamente depois no futuro profissional delas, né? De forma geral, ele fala um pouco nessa direção. E Carvalho, 2021, aponta que a experiência familiar, e sobretudo a escolar, acabam desviando as meninas das carreiras de ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática. E aí tem uma frase que ele coloca que eu acho muito forte, né? Ele fala assim, que pode-se dizer que as mulheres que entram nos cursos de física e depois na carreira docente correspondente são autosselecionadas e extraordinárias, considerando-se os filtros de gênero presentes na família, na escola, no curso superior, que afetam suas trajetórias. Então, assim, esse trabalho, pelo menos para mim, né, escrever sobre é bem interessante, porque é uma temática que eu me identifico, né? Se eu for olhar, eu sou uma dessas mulheres que o autor aqui chama de autosselecionadas, extraordinárias, né, considerando todos esses filtros que a sociedade impõe sobre a mulher. Né? E é isso que a gente quer mudar, né? É isso que a gente quer anunciar e propagar e atrair não só mais mulheres para a área, como a questão da empatia em todo o público que ali está. Não só com a questão de mulheres, né? Mas a questão também dos deficientes, de todos os indígenas, negros, toda a população que em algum momento, né, da sua trajetória acadêmica, profissional, sofre algum tipo de preconceito ou uma dificuldade maior, eu acho que é interessante a gente discutir, a gente ter que cada vez mais, e no curso de licenciatura, né, isso é ótimo,
né? Você está formando pessoas que vão estar na frente, né, de uma sala de aula, discutindo assuntos difíceis para o ensino médio, para o ensino superior, que seja, mas você vai estar formando pessoas para atuar na formação de outras pessoas, né? E aí é interessante você discutir essa questão da empatia, de você desenvolver um olhar de você respeitar o próximo, né? Acho que a palavra maior é isso, é respeitar. Não diminuir a capacidade dele, mas respeitar, né? Atuar de forma a você contribuir para que ele melhore, né? Enfim, é um assunto bem longo, extenso e pode ter vários desdobramentos, tá? Estou falando em linhas gerais o que a gente observou. A gente também observou indiretamente a questão da evasão, tá? No curso presencial são ofertadas 70 vagas por ano. E no EAD, 375 vagas por semestre. Isso é o que é a situação atual desses cursos, tá? E nessa análise que a gente fez, o ano que formou mais gente, né, o presencial foi em 2013, 47 alunos, e no EAD foi em 2019, 28 alunos. E aí você comparando, você já meio que se assusta um pouco, né? E aí né, é interessante fazer a média, né, entre os anos que a gente observou. Então, assim, no curso presencial, se eu pegar a média entre 2013 e 2022, que é os dados completos, né, a média de formandos por ano foi 21,7. Considerando que a gente tem a oferta de vagas de 70 vagas por ano. E o EAD, entre 2008 e 2022, 2008 porque foi quando começou a formar, ter egressos, né? A média deu 13,7, sendo que são ofertadas 375 vagas por semestre, né? E aqui a média deu 13,7 egressos por ano. Enfim, são dados delicados, são dados que depois podem ser pensados, refletidos em como a gente pode agir para diminuir essa questão da evasão. Mas muitos fatores estão que aparecem aí, principalmente no curso EAD, né, que é um curso que exige que a pessoa que, né, ingressa nesse curso seja muito disciplinada, questão de estudar, enfim, e muitos outros fatores que podem estar por trás disso. A gente não discutiu isso porque não era o foco do trabalho, mas a gente só destaca que, indiretamente, esse dado apareceu, né? E se for comparar com outros textos na literatura, também existe trabalho sobre evasão no curso de física, né? Em todos os cursos, né? Mas em física é bem conhecido esse fato, né? E agora apresento o último dado que a gente tem, que são as entrevistas. A entrevista, ela foi bem curtinha, 7 perguntas, e eram essas perguntas, tá? Ela foi feita pelos alunos da licenciatura, entraram em contato com o coordenador, foi enviado o termo de livre esclarecido, o coordenador aceitando, né? Foi feita a entrevista, foi gravado o áudio, depois transcrito, a transcrição do áudio foi enviada para os coordenadores, participantes, e depois a gente estudou e fez uma análise dessa entrevista, tá? Aqui, a pergunta é mais para identificar o perfil desses professores que estavam participando dessa entrevista, né, como voluntários. A segunda pergunta, o ano que surgiu o curso, né, mas o que nós vamos, né, falar um pouco mais é sobre essas perguntas que se relacionam ao tema que nós discutimos, que é a questão das mulheres da física. Também levantamos aqui uma pergunta sobre o desafio de coordenar o curso, mas em linhas gerais, para entender o contexto do curso. E aí, as 3 perguntas sobre a questão das mulheres. Essa última pergunta é uma pergunta sobre os egressos, em linhas gerais, para também entender um pouco do contexto do curso. Mas nós vamos aqui discutir
Mas, né, nessa apresentação, essas 3 perguntinhas aqui que se referem à temática das mulheres. Caracterizando os nossos participantes da entrevista, ambos são homens, atuam no Instituto de Física da FRJ como docente há mais de 14 anos, ambos são egressos do próprio Instituto, tanto do curso de graduação como da pós-graduação. E ao longo da apresentação, nós não vamos identificar o nome dos participantes, vamos chamar apenas de docente A, o coordenador da licenciatura presencial noturna, e docente B, o coordenador da licenciatura EAD. Em linhas gerais, aquelas perguntas que não se referem diretamente à temática das mulheres, alguns apontamentos foram levantados, que eu só vou citar, tá? Os apontamentos levantados é a dificuldade dos docentes do Instituto atuarem na licenciatura noturna, por causa da insegurança, né? E aí, aqui, vai principalmente na questão das mulheres atuarem nesse curso, né? E também, não só as mulheres, mas aqueles professores, docentes que estão na época, na fase de maternidade ou paternidade. E foi até destacado na faixa dos 30 ou dos 40 anos, que tem filhos, né, e dificultam mais a presença desses professores nesse curso noturno, né, às vezes por questão de creche ou escola, ter que buscar o filho na escola, enfim, foram colocadas essas questões na entrevista. Outra questão também que foi colocada de dificuldade do curso é a evasão nos cursos. E aí alguns fatores, possíveis fatores, foram citados, né? Como o fato do curso de física ser difícil, os alunos virem do ensino médio com uma base conceitual fraca, os alunos ingressantes são indecisos quanto à escolha do curso e às vezes mudam de curso, o fato de alguns alunos terem que conciliar trabalho e estudo, no curso EAD, né? Foi colocado a adaptação à modalidade de educação à distância, o desestímulo para atuar como professores no futuro, principalmente a questão financeira, enfim. Muitos outros fatores foram citados na entrevista, mas de forma, assim, pela percepção dos próprios professores, né? E não é intuito do nosso trabalho discutir esses pontos. Apenas nós, né, citamos por questão de entender um pouco o contexto desses cursos, tá? E porque, de forma indireta, apareceu os dados de evasão na análise dos dados, dos egressos, né? O que nós vamos falar um pouco, né, mais detalhado é essa questão, as perguntas que se relacionam à temática das mulheres, né? Então, a primeira pergunta era: qual a sua percepção sobre a temática mulheres na física? Né? E aí, os 2 professores, né, participantes, falaram suas considerações e nós destacamos alguns pontos da fala, né? Então, o docente A indica que o Instituto de Física, né, ele vê uma mudança. Ele vê que o quadro de professores titulares vem crescendo, o protagonismo das professoras também vem crescendo, algumas são premiadas. Foi citado também professoras estarem no cargo de chefia, de coordenação de curso, direção, enfim. Então, ele, na percepção desse docente, ele entende que está melhor a situação das mulheres, né? Está melhorando essa questão das mulheres na área da física. E do docente B, ele indica que é um problema que vem da sociedade, né, e que acha e reconhece que é importante tratar desse assunto. Né? A segunda pergunta foi: a coordenação realiza alguma ação para ingresso, permanência de mulheres ou algum outro público específico no curso? E aí os 2 docentes indicaram que não existe uma ação própria da coordenação. Né? O docente A diz: não há algo nesse sentido na coordenação. Existem ações, mas são de esforço individual, não é institucional, mas o esforço pessoal de alguns professores. E o docente B indica que a gente não tem nada específico
o curso especificamente não tem nenhuma atividade voltada para isso. Outra pergunta sobre essa temática, né, foi a seguinte pergunta: entre a sua época de graduação e os dias atuais, você consegue perceber alguma diferença sobre o tratamento da temática de mulheres na área da física nos cursos de graduação? E os dois docentes indicaram que sim, né? O docente A indica que há muita diferença, que ele cita alguns projetos, algumas ações, né? Como, por exemplo, o Tem Meninas no Circuito. Cita também que o LADIF ele tem sido coordenado por algumas mulheres, existem alguns prêmios, como o L'Oréal e outras atividades que incentivam o aumento de mulheres na área, né, no Instituto. E aí ele fala, né, que você tinha antes todos os chefes homens e diretores, mas que hoje isso já está mudando. E enquanto que o docente B diz que nos últimos anos surgem projetos de extensão, né, e acho que na percepção dele, ele indica que esse assunto tem sido mais discutido do que era há 30 anos atrás, que na época de faculdade, né. Enfim, na percepção dos dois professores, eles indicam muitas ações que estão sendo realizadas atualmente, né, para o incentivo a mulheres, né, na área. E a última pergunta que a gente fez, eu só quero comentar que isso é uma percepção pessoal dos professores, né? E a gente não tem um intuito de fazer um estudo mais aprofundado de todos os professores, né? A gente só quer entender um pouco desse contexto do curso. E principalmente a questão se existia alguma ação direta para isso, né? Porque os dados que a gente olhou, né, indica que o número de egressos de mulheres em relação aos homens não tem aumentado ao longo dos anos, né? E a proporção, se você vê no total de formados, é pequena, não chega nem a 25%. Né? Então, assim, a gente só quer levantar essa questão e indicar que é necessário, né, tratar desse assunto, é importante tratar desse assunto. A última pergunta, que aí já foge um pouco do temática das mulheres, é se os coordenadores conhecem alguma informação sobre os egressos, se fizeram graduação, pós-graduação, ou estão no mercado de trabalho e atuando na área de formação. O docente A indica que ele tem contato com alguns alunos, né, e que nossos alunos, eles estão agora com novas possibilidades, né, que é de fazer mestrado, doutorado, e evoluírem e entrarem nesses cursos. Indica também que alguns professores estão no CAP, né, existem uma parcela que vai para a área de tecnologia, de processamento de dados, de programação, enfim, que eles estão, né, conseguindo ter um crescimento, né, ou atuar na sua área, né, e conseguir desenvolver os seus estudos em questão de pós-graduação. Mas também é um dado de uma informação, uma percepção pessoal dos seus professores, né. O docente B até indica de que não há um estudo concreto sobre isso, né. O docente B indica que a gente sabe de alguns casos de pessoas que entram na pós-graduação, até no mestrado em ensino da própria UFRJ, e ele fala que isso é uma coisa, né, futura, que é interessante ser feito, que precisa fazer, mas que acaba não sendo feito por falta de tempo e outras coisas, né. Então, veja só, né, se a gente vê um resumão de tudo isso que a gente viu, são muitas questões que foram levantadas, que foram colocadas, que podem ser analisadas e que dá pano para manga de discussão, viu? E não só de discussão, de ação futura para minimizar essas questões, né? Eu vou trazer agora algumas considerações, né? Que, estudando esses dados, a gente conseguiu ver que esse estereótipo
esse estereótipo de que mulheres não estão na carreira científica foi confirmado, infelizmente. Enfim, ou a situação real da física, né, no Brasil pode ser generalizada, né? É algo que não é só no Instituto de Física da UFRJ, né? Que esse estereótipo que as mulheres não estão na área da física é real. Pelo menos com os dados que nós investigamos, isso foi verificado. A diferença entre os percentuais totais de mulheres formadas na licenciatura EAD para a licenciatura presencial, né, foi bem pouco, 20,4% para o EAD contra 16,3% para o curso presencial, ou seja, a diferença de 4% entre o total de mulheres formadas, né, entre os dois cursos. Mesmo esse EAD, que é um percentual maior, ainda é pouca representatividade. No entanto, né, foi bem colocado pelos coordenadores de que, curiosamente, as mulheres docentes do Instituto, elas têm se destacado, né, têm participado da diretoria, das coordenações, né, e aí que nós destacamos, será que essas mulheres são exceções? Né? Será que não seria interessante ver isso também em outros institutos? Será que em outros institutos isso acontece? Enfim, não sabemos, né? São questões para serem, né, até discutidas depois. E o nosso principal consideração aqui é indicar que o tema ele deve ser cada vez mais abordado para que reflexões possam ser mais bem conduzidas e esta venham dialogar com as ações para incentivar a participação das mulheres na área. Né, o nosso principal objetivo aqui é discutir a questão, apontar de que é interessante e é importante falar sobre essa temática. Algumas referências, o Obrigado de Todos os Autores, eu e a Deise, a Milena e o Vitor. E tem alguns dados que eu vou apresentar agora, que é para trabalho futuro, né? Esses dados que eu já apresentei já foram submetidos a uma revista, e a gente vai aguardar a avaliação. E temos os dados do bacharelado. Lembra que a gente falou até agora, dado total, 16,3% mulheres na licenciatura presencial e 20,4% na licenciatura EAD. Então, no bacharelado, esses são os dados por ano, a curva vermelha também sempre abaixo da curva azul, né, meio que acompanhando, não tem uma crescente, a linha vermelha não encosta na linha azul, né, e nem ultrapassa, enfim. Aqui está o percentual por ano e o percentual total de mulheres no bacharel é 19,9%. Eu, quando olhei esse dado, até me espantei um pouco, porque eu pensava que no bacharel formava menos mulheres do que na licenciatura presencial, né? Porque eu tentei ver os parâmetros dos cursos presenciais para fazer uma meio comparação, né? E a bacharel, o total de formados foram, né, em percentual, 19,9%, e da licenciatura presencial foi 16,3%. Então, há mais bacharéis mulheres do que licenciadas, não mais em quantidade, né, mais em percentual do que mulheres da licenciatura. E aqui tem formados 347 no total, e lá na licenciatura era 440 e pouco, alguma coisa assim. Os dados da física médica. A física médica é uma outra situação que eu também já esperava que tivessem mais mulheres do que nos outros cursos, né? E aqui a gente vê uma curva totalmente diferente. A curva vermelha já se aproxima mais do que a curva azul, em alguns momentos até ultrapassa. E aqui o percentual, e o total de mulheres já é um percentual bem mais representativo do que nos outros cursos, 40,6%. Talvez essa relação aqui de porcentagem é maior, né? Por questão também da física médica se relacionar um pouco à área de saúde, e a área de saúde, pela sociedade, já é considerada um pouco de que é realizada por mulheres, enfim. Tem todo esse contexto também que
no momento em que a gente for analisar esses dados, a gente vai tentar avaliar, discutir, argumentar para ver o que a gente consegue extrair, né? E esses são todos os dados, esse é o último slide, e a gente ainda não escreveu sobre, né? A gente só tem esses dados. A entrevista, a gente também fez uma entrevista com os coordenadores, enfim, que aí a gente está ainda naquele momento de dialogar com os alunos, né? Porque os alunos da graduação estão participando dessa parte da entrevista e discutindo, enfim. E ainda não estamos na etapa de fazer propriamente o trabalho de escrever sobre. E é isso, gente. Espero ter apresentado de forma geral o trabalho que nós fazemos, né? Nós fizemos. E é isso. Daisy. Tá bom. Obrigada pela apresentação. E está aí aberto para quem quiser perguntar, aproveitem, né? Se também os outros participantes, o Vitor e a Milena, quiserem falar um pouco, está aberto aí para vocês. Fala, Milena. Deixa eu ver se eu consigo falar, que a minha internet está muito ruim. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade para a Bianca, por ter deixado a gente participar do trabalho. Foi muito legal para a gente, foi uma oportunidade muito boa. E aí, né, só dizer que eu acho que esse trabalho realmente é muito importante, porque são dados que podem contribuir para, enfim, para estudos e para a produção de outros trabalhos. E é isso, muito obrigada. Obrigada também pela sua colaboração. Vitor, quer falar alguma coisa? Só agradecer também a Bianca, a Deise também, por terem convidado eu e a Milena para participar do projeto. Achei bem interessante os dados, recolher os dados, fazer as entrevistas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Começando a trabalhar numa pesquisa, né? Isso é importante. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Os resultados são impactantes? Vocês esperavam isso? Ninguém quer falar? Se a Deise me permitir fazer um comentário. Sim. Não, porque, na verdade, assim, a diferença de 16% para 20%, só uma correção, né, não é 4% acima, é 25% acima, né? O que, na verdade, só caracteriza mais ainda como são poucas, né? Quando a diferença percentual no absoluto ela é curta, mas no relativo ela é gigantesca, e o número tão pequeno, na realidade, ela só corrobora como os dados são, né, são impactantes mesmo, né, como vocês falaram, são realmente muito pouco. E eu concordo com a Bianca que eu imaginava que, sei lá, que na licenciatura fosse mais do que no bacharelado, mas na realidade não, né? Eu até, se não me engano, é a minha turma ali que tem mais mulheres, se não me engano é 2009, foi quando eu me formei em licenciatura, realmente tinha muitas mulheres, tinha umas 5. É mais ou menos por aí. Então, assim, parabéns pelo trabalho, vocês todos. Eu estou com a câmera desligada por motivos óbvios. E imagino que esses números se repliquem, não só nas universidades do Rio de Janeiro, mas nacionalmente, né? Eu acho que, né, tendo a base que vocês tiveram aqui, vocês vão conseguir replicar muito fácil nas outras universidades, né? E imagino que basicamente seja corroborado aqui no Rio de Janeiro, certamente, né? Na UERJ, enfim, até nas particulares eu imagino que também seja a mesma coisa, né? Então, bem, só parabenizar o trabalho de vocês e é isso. Parabéns. Obrigada. O que me surpreendeu nesses dados são os baixos dados. Achei bem legal o trabalho, infelizmente. Mesma coisa.
é que a EAD deveria ter um número maior, né? Pode fazer. E tem a sugestão de fazer entrevista com essas mulheres, né? Algumas delas estão aí no grupo, né? Tá Ana Paula não, a Ana Paula é mais antiga, eu acho. Não sei quando é que a Ana Paula terminou a graduação, mas tem a Renata, tem a Roberta, tem a Tatiana, né? Que foram alunos e que fizeram a pós-graduação. O que eu entendo é que, por exemplo, na EAD, o caso as múltiplas jornadas das mulheres, ela poderia fazer um curso EAD porque ela estaria em casa, né? São poucas idas aos polos, então ela teria possibilidade e não teria muita evasão, mas não é bem o caso, né? A evasão é muito grande. Mas também aí entra vai ao encontro né, uma das declarações do docente que falou exatamente que tem uma questão social envolvida aí, né, de mulheres não fazem física, né, uma lei silenciosa que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e que aí corrobora o EAD, né, que não é a questão digamos, de não querer estar presente ou a questão da dupla ou tripla jornada feminina, é uma questão social que replica-se, durante muito tempo se replicou também na engenharia, né? Melhorou muito de uns 10, 15 anos para cá, né? Mas é isso, quando eu me formei em engenharia eletrônica, éramos 38 formandos e 4 mulheres. Então, isso é uma característica péssima social, né? Acho que esse adjetivo é importante de ser relatado, mas tem a ver um pouco com isso, né, da cabeça, você acha que do brasileiro, talvez, né, de ciência exata não é coisa de homem, né, essa coisa bem machista, patriarcal, né? Não sei, eu não tenho dados dos outros países, não. O único dado que eu tenho, por exemplo, da Beatriz, né, Alvarenga, que faleceu agora, mas fez 100 anos, ela era a única no curso dela de engenharia, né? Então é uma coisa que... Jobson. Oi, Jobson. Então, isso é uma coisa que faz a gente sempre ficar meio surpresa. Mas ainda hoje existe isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que não me conhece pergunta, você trabalha em quê? Eu falo, sou professora. Aí quando pergunta, você dá aula de quê? Eu falo, de física. A pessoa, mas é muito difícil. É educação física? Tipo, a mulher não pode atuar na área de física? Isso ainda é um meio... Ainda existe sabe, em todas as pessoas, se você for olhar, né? Acho que é cultural, não sei explicar, mas a pessoa não conhece a área, vai perguntar, você faz educação física? É comum isso. Educação física vem sempre, já disseram para mim, mas você não tem, assim, um porte de educação física? Não tem. Eu não sou Eu não sou desse grupo, né? Eu sou de outro, que fica muito tempo sentado. Essa questão de ser mais difícil ou não, eu acho que é uma coisa que é passado no fundamental e depois no ensino médio. Quer dizer, a química tem mais mulheres, a gente vê pelos corredores, né? Tem um pouco, não sei a percentagem. E é tão difícil quanto. Isso. Fazer o equilíbrio daquelas equações, tem uma química quântica também. A questão da literatura, né? A literatura faz análise de textos assim complicadíssimos, que é tão difícil quanto uma equação, né? Entender, por exemplo, meteorologia, entender geografia, entender as questões climáticas, né?
que é diferente do que a gente aprendia, só aprendia a decorar os rios, só aprendia a decorar as montanhas. Hoje em dia, não, tem todo um contexto social, tem uma dinâmica, né, climática envolvendo esse conteúdo, e isso é complexo, tão complexo quanto resolver F igual a MA, né, que é o que, na maioria, que é o grande vilão aí do ensino médio. Então, acho que é uma coisa sei lá, é um imaginário que Sim. fica, por exemplo, não sei agora, mas muitas pessoas, algum tempo atrás, querem fazer relações internacionais. Vou fazer relações internacionais. Eu ficava olhando assim, relação internacional não é fazer turismo, é entender a política dos países, como é que são as relações políticas. Isso, para mim, é um estudo extremamente em rede, né, que entra equações com 500 variáveis. Né? Quando a gente trabalha bem, trabalha com 2 variáveis e vai resolvendo o problema. Relações internacionais são 500 variáveis. E, no entanto, teve um boom aí, não sei porquê, você ouvia muito isso, né? Acho que as pessoas pensavam que eu vou pegar um avião e vou passear. Não é bem assim. A medicina é muito complexa. Para você se especializar, você tem que entender da parte geral da medicina, né? Da clínica geral, e aí você vai se especializar. O aparelho digestivo hoje está ultra relacionado com a parte psicológica. Então, eu não eu vejo que todas as áreas, nos seus aprofundamentos, são tão complexas quanto a física, a matemática, mas Tem um estereótipo aí para a física, né? Física, astronomia, né? Imagino que a astrologia não tem, mas quem estuda astrologia, quem estuda, né? Não que vai estudar da onde que o astro está perto da constelação tal. Pô, isso é complexo. Pode dizer bobagem em relação ao futuro da pessoa, mas se estudar mesmo tem uma complexidade. Não é matematizado, mas são funções bem complexas. Bom, enfim, era isso. Esse é mais um seminário do grupo Prime Fish, agradecendo mais uma vez a Bianca, esperando aí que ela continue nas reuniões Virtuais, eu continuo. as virtuais, né? Aí não tem problema de distância, e nas presenciais ela também pode entrar virtualmente, ou pegar um aviãozinho, vir ao Rio. Logo ali. Tudo bem, gente? Mas vou parar aqui de gravar. Não sei como é que para. É complicado isso aqui. Para a gravação. Pronto.